imprensa no Brasil surgiu em 1808 com a vinda da família real portuguesa. Antes disso, toda e qualquer atividade de cunho jornalístico era proibida no país. Nós nunca estivemos tão próximos da... A ditadura militar se firmou como o período de maior repressão política em todo o país. Como se sabe, parlamentares tiveram seus mandatos cassados, os direitos políticos dos cidadãos foram suspensos e funcionários públicos civis e militares foram demitidos ou aposentados. Não atirem! Ele está desarmado! Não atirem! Abaixo a ditadura. Era o que se ouvia nas ruas. Palavras proferidas pelos grupos de manifestantes formados principalmente por estudantes. Nesse período, o governo impunha o que o povo deveria ou não pensar, e quem demonstrasse qualquer reação contrária sofria as consequências. Prisão, tortura, exílio. Alguns nomes conhecidos como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Chico Buarque e o ator e dramaturgo Juca de Oliveira sofreram as consequências por exporem suas opiniões. Nós sofremos uma censura violentíssima durante a ditadura em 64. Eu era um dos donos do Teatro de Arena em 64. O nosso teatro foi invadido pela polícia, pelo comando de caça aos comunistas. Guarnieri e eu tivemos que nos exilar na Bolívia nessa época, porque Flávio Rangel, Guarnieri, Boal e eu deveríamos desaparecer, sumir do mapa. Por quê? Nós éramos ativistas políticos, nós atuávamos, no caso do Boal, Guarnieri e eu, no Teatro de Arena, que era um teatro social, com crítica política, com uma atividade política que nós tínhamos também na área cultural. Estivemos fora na Bolívia durante quase um ano, depois voltamos para o Brasil, e aí sofremos uma censura violentíssima. O teatro foi praticamente fechado, o teatro em geral, porque os autores brasileiros que escreviam sobre problemas sociais foram literalmente proibidos. Eu trabalho em comunicação, eu trabalho em rádio desde 75, então são 35 anos na área de comunicação. E eu acompanhei o regime militar. Foi uma época difícil no Brasil, em que falar em rádio, em televisão, era um papel em que você tinha que pensar muito e até com uma certa preocupação, porque o regime militar pegava muito forte. Eu tenho uma passagem até triste. Eu estava começando em rádio, eu fazia produção sonora de um programa na Rádio Cultura, na Cultura M, e quando acabou um programa, para eu enfeitar a passagem com o locutor, eu coloquei um trechinho da música do Geraldo Vandré. Bem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Como o locutor estivesse encerrando o programa e chamando a próxima atração. Naquela época, a polícia regional ouviu a gravação e puniu a rádio ficou algumas horas fora do ar por ter tocado um trecho da música do Geraldo Vandré, e eu, como funcionário da rádio, na época peguei 3 dias de gancho, de punição. A gente falava gancho, inclusive descontado no olerite, no pagamento da gente. Então eu fiquei sem receber 3 dias. Ainda nesse período, o jornalista Vladimir Herzog, nascido na Croácia, naturalizado brasileiro, tornou-se famoso pelas consequências que teve de assumir devido às suas conexões com a luta democrática comunista contra a ditadura militar fascista. No dia 24 de outubro de 1975, foi chamado para prestar depoimento sobre o seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro. No dia seguinte, compareceu ao pedido e foi submetido a sessões de tortura. Em 25 de outubro, foi encontrado morto, enforcado com a própria gravata. A liberdade de imprensa é algo que veio com a lei de imprensa da época da ditadura. Só que hoje em dia ela já é revogada, não existe mais essa questão da lei de imprensa. Tá? Hoje nós temos alguns direitos constitucionais, tipo liberdade de expressão, que também protege a lei de imprensa. Teve alguns pontos positivos e alguns negativos da questão de sair a lei de imprensa. Por quê? A lei de imprensa era da época da ditadura, onde na época existia até a figura do censor, que era algo que comparecia até nas redações de jornais e rádios para censurar o que seria colocado na mídia. Né? Então, algo que hoje em dia nem se cogita numa situação dessa. Teve alguns pontos negativos a saída da lei de imprensa, a revogação? Eu creio que teve. No sentido seguinte, antigamente você tinha algumas situações que regravam na lei de imprensa, mesmo ela sendo da época da ditadura, da época da censura, tudo isso daí era algo que você ainda tinha como regrar. Um exemplo, você tem a questão do direito de resposta. Na própria lei de imprensa, você tratava do direito de resposta. Lá estava disposto como você deveria se comportar, como você deveria pleitear esse direito de resposta. Hoje já não temos.
Tá? Nós tínhamos também a questão da calúnia, da difamação, da injúria, tratado de forma específica na lei de imprensa. Tá? Hoje em dia já não temos. Se houver uma questão de difamação, injúria e calúnia, nós temos que ir até onde? Até o Código Penal para tratar dessa situação, porque não temos mais esse regulamento específico. Essa liberdade de imprensa, quando você não vive a profissão, você tem uma visão muito diferente do que é no dia a dia. Quando você está de fora antes de você cursar a faculdade de jornalismo, como foi o meu caso aqui na FEMA, você tem uma imagem que é só flores, né? Que você pode sempre dar notícias boas, você pode levar sempre a boa informação à comunidade, e na realidade no dia a dia isso pode ser, né, bem diferente. Você pode se deparar com notícias trágicas e com limitação de informação, né? Recentemente, no ano passado, eu fiz um comentário numa rádio da cidade, me referindo à inauguração de um bem importante que ia ser inaugurado em Assis, mas na oportunidade os diretores não convidaram a imprensa para participar desta entrega para a população, desta ferramenta para a população que era um bem público, por entender que aquele bem público era nós, os assisenses, o povo que tinha, logicamente, com os seus impostos, ajudado a construir aquele bem público. Eu disse que era burrice não convidar a imprensa. E o diretor entendeu que ele foi um desacato e me multou em R$600. Né? Claro que eu fiquei triste, não pelos R$600, também pelos R$600, mas por acreditar em que nós vivemos num país democrático, em que a comunicação hoje é um bem muito importante para a sociedade. Apesar da maior liberdade, atos de censura ainda são frequentes no país. No ranking mundial de liberdade de imprensa, um relatório que conta com 175 países mostrou que o Brasil ocupa a 71ª posição, um singelo progresso em relação ao ano passado, quando estava em 82º. Jornalista é proibido de citar governador de Roraima no Twitter. RSF classifica como censura ação de prefeito contra jornal do ABC. CIP teme que a censura prévia elimine meios de comunicação independentes. Para o Instituto, improviso da Justiça ainda sustenta a censura na mídia. TV da Paraíba acusa governo de censurar programa. Por exemplo, você é um jornalista, comete uma calúnia, uma difamação, uma injúria, eu não vou mais no código, na lei de imprensa, para pegar uma penalidade para você. O juiz já não vai mais na lei de imprensa, porque ela não existe mais. Tá? Ele vai ter que ser remetido aonde? Ao Código Penal, ao Código Civil, pode gerar uma indenização, pode gerar uma sanção dentro do Código Penal, na esfera penal, não existindo mais essa questão da lei de imprensa. Isso foi o empecilho que alguns juristas disseram para a revogação total da chamada lei de imprensa, que para muitos juristas foi prejudicial essa revogação total. Uma coisa é você ter uma sanção para o jornalista, tá? Uma coisa é você ter uma sanção para a pessoa comum, na questão de calúnia, difamação e injúria, tá? Eu posso lá, eu como cidadão, posso xingar o meu vizinho, xingar uma pessoa, eu vou responder por isso, tá? O jornalista vai fazer uma matéria e sem querer, às vezes, ele pode ofender essa pessoa, então a penalidade tem que ser diferenciada e hoje em dia nós temos mais esse regulamento. Aqui no interior já é diferente. A cidade, que nem Assis, que está chegando a quase 100 mil habitantes, quem trabalha na imprensa é muito conhecido, né? Todo mundo conhece aí quais são as pessoas que estão há anos trabalhando no meio da imprensa, as pessoas que estão entrando através da Faculdade de Jornalismo da FEMA nesse trabalho. Então você tem um contato mais próximo com essas pessoas. Já aconteceu casos de pessoas que tiveram alguma matéria e não gostaram de como foi abordada, de virar a cara, não querer falar mais, entendeu? Então o profissional no interior se sente muito desprotegido. Assis faz um jornalismo sério. Quando você fala no lance de prefeitura, eu acho que quando você paga por um trabalho, acho que você está fazendo o certo, o exato. Você paga por um trabalho e claro que você quer ver ali no jornal o seu bem, a sua obra, enfim, o que você está fazendo, até como prestação de contas para a população. Aqui em Assis nós temos grandes jornalistas, grandes profissionais de rádio, televisão e jornais. E eu julgo, com a minha experiência, que é um trabalho bem feito na cidade. E interessante também é que quando você precisa fazer, logicamente, uma crítica,
ou até mesmo um demonstrativo, você está apontando uma situação, as pessoas não têm medo de falar porque sabem que esse jornalismo é sério. Então, eu acho que essa credibilidade é fundamental hoje em dia. Jornalismo é como tocar violão, está na sensibilidade, está no sangue. Eu acho que o jornalista sempre tem que levar a verdade para os leitores, para as pessoas que estão assistindo na TV, para quem está ouvindo no rádio. E como você está nessa profissão, toda profissão, você sabe que todo cargo, né, tudo que você exerce, e em especial o jornalismo, que é realmente um trabalho que mexe com as pessoas, então você tem que ter clareza no que você faz. Você tem que ter responsabilidade social, principalmente. E desde que você escreva, ou você fale, ou você mostre a verdade, a própria verdade é o seu testemunho, certo? A própria verdade é a sua defesa. Eu acho que a maior verdade do jornalismo é você ler e depois você ouvir as duas partes. Você ouvindo a parte do acusado como a parte de defesa, eu acho que o jornalista está fazendo certo.